Vivemos tempos difíceis de indiferença dos sentidos. É preciso, então, despertar os sentidos, pois estamos em tempos tão difíceis que estamos evitando e sem perceber a própria melodia das coisas. Há uma melodia nas coisas, como elas acontecem, e a gente não percebe mais, porque a gente passa a essa astemia, não é? Essa fraqueza física e mental. Não adianta nada, não tem sentido, e a gente vai se deixando. A gente vai adormecendo, os sentidos vão adormecendo. O nosso olhar, ele vai ficando sonolento, e a gente começa a ver tudo e todas as coisas repetidas. Tudo igual, não tem novidade, nada me inquieta mais, o estupor, a admiração não me afetam. Então, é preciso perceber que os nossos sentidos adormecem. E o que acontece quando os sentidos adormecem? Justamente, os olhos ficam sonolentos. E vai acontecer o que está no Salmo 115. O que diz o Salmo 115? E isso vai acontecer sem nos darmos contas, tá? Diz o Salmo 115, que daí a gente cria ídolos, imagens, que tem boca e não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Nós vamos nos transformando em um ídolo, sem vida, sem inquietação, sem indignação, sem sangue nas veias, sem emoção, sem lágrima e sem sorriso. Então é justamente o que vai acontecendo. Aquilo que Deus critica, nós vamos nos ajustando a isso. Vamos nos transformando como um ídolo, que não serve para nada. Chegamos equivocadamente a pensar que é possível viver assim. A gente ainda diz assim, eu estou vegetando. Não é? Eu não tenho mais ânimo não, tanto faz como tanto fez. O que vier tá bom. Vamos perdendo a capacidade de mudança, de transformação dentro da comunidade, dentro da congregação religiosa, dentro da paróquia, dentro da cidade, do bairro, na profissão. A gente simplesmente se entrega. A gente vai se deixando ir. Mas chega um tempo, como nos recorda Eclesiastes 1:8, em que, abre aspas, a vista não se sacia com o que vê, nem o ouvido se contenta com o que ouve. Ou seja, é preciso reagir. Não dá para levar uma vida do jeito que der. Se contentar e aceitar qualquer vida. Por isso, despertar da sonolência, sair dessa atitude de ídolo, precisa quebrar o ídolo. Precisa colocar os ouvidos, os olhos, a boca, o nariz, o tato para funcionar. A rotina não basta ao nosso coração. O grande desafio é, a cada dia, voltar a olhar tudo pela primeira vez. Esse é o grande desafio. E isso é contemplar. Nada se torna repetitivo. Mesmo aquela coisa que eu faço há 40 anos. Basta ver um casamento, um matrimônio, como é que funciona. Não é? É repetição. Mas você faz tudo novo, com muito gosto, muitas vezes. E na vida religiosa não é diferente. A gente muda de comunidade, mas tudo se repete. E o problema não está na repetição. O problema está justamente no não perceber que ali no instante, no cotidiano e na repetição, as portas da felicidade se abrem ali no cotidiano. Eu não posso fugir do cotidiano para criar uma vida paralela, para ser feliz numa vida paralela. Um instante é a porta pela qual nos passa a alegria. Ver as coisas com sencillez, com sensibilidade, com simplicidade. Sem querer espetáculo, espetaculizar a vida. Por isso o excesso de fotos na internet, a autoexposição. Achar que expondo a nossa intimidade, a gente vai convencer alguém a fazer alguma coisa. Tudo isso é espetacularização. Então precisamos recuperar a sensibilidade, a vida, a simplicidade. O excesso de comunicação nos torna analfabetos emocionais. A gente se comunica muito, fala muito, vê muito, assiste muito,
mas não sabe identificar e nomear as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então é preciso tomar consciência de que tem algo errado. Termino lembrando o que Byung-Chul Han, esse coreano sociólogo, filósofo, vai nos lembrar quando ele cita também Nietzsche. Logo Nietzsche. Ele vai dizer que é preciso capacitar o olhar a uma atenção profunda e contemplativa. Diz Byung-Chul Han. Capacitar o olhar a uma atenção profunda e contemplativa. Desacelerar, leveza e atenção. É preciso encontrar um olhar demorado e lento para com as coisas que acontecem diante de mim e ao meu redor, contra a pressa do mundo. É preciso aprender a não reagir imediatamente a um estímulo, mas a tomar o controle dos instintos inibitórios, fecha aspas. Ou seja, eu não posso responder positivamente a todos os instintos que me chegam. Por isso, precisamos ter o controle dos nossos instintos inibitórios. Para que fazemos exercícios espirituais? Número 21. Primeiro, para vencer a si mesmo. Eu vou vencer a mim mesmo quando eu controlo os meus instintos. Eu não sou bicho. Eu sou humano, eu sou gente. Então a crise, ela está justamente em não oferecer resistência a tudo e qualquer estímulo. Qual é a grande frase, mote do dia atual, do dia de hoje? Viva, goze, aproveite, não é isso? E a gente acha que isso é a revolução. Mas não é. Quando a gente deixa de pensar no futuro, inclusive no tema da eternidade, e vive só para o agora, nós estamos nos atrofiando também, atrofiando a alma, o espírito. Então a crise está justamente nessa falta de capacidade que nós temos, e as gerações de hoje, não só as gerações de hoje, né, em responder imediato a tudo que chega como impulso. Isso já é uma doença. Então é preciso revitalizar a vida contemplativa. Ou seja, é preciso revitalizar a capacidade de um olhar profundo diante da realidade. Nietzsche vai dizer, é preciso não ficarmos sonolentos. É ilusão acolher tudo o que se apresenta para nós como instintos. E ele vai dizer, Nietzsche, a ilusão é achar que quanto mais ativos sejamos, mais livres seremos. Aí entra aquela grande discussão entre ser ativo, proativo, produzir e a passividade. Ter paciência, passividade, paciente, deixar-se cuidar, deixar-se conduzir. Muitas vezes na vida religiosa nós caímos nesse equívoco de sermos extremamente proativos e nos fecharmos à passividade, sem acolher o espírito, sem acolher as emoções, sem saber ler profundamente o que se passa dentro, sem ter um olhar contemplativo e por isso uma frustração profunda, porque fizemos tantas coisas e não colhemos os frutos. Porque simplesmente fizemos. O que é que diz Nietzsche aos ativos? Os ativos rolam como pedra, segundo a estupidez da mecânica. Ou seja, fecha aspas, né? Se eu soltar uma pedra no alto, a pedra vai rolar automaticamente. Ela não se pergunta se tem que rolar ou não. Então ele vai dizer, aos ativos faltam a atividade superior. E nesse sentido, os sentidos ficam preguiçosos. Os ativos rolam como a pedra, segundo a estupidez da mecânica. E nós muitas vezes rolamos como a pedra. Fazemos as coisas por fazer. Respondemos aos estímulos e não nos perguntamos: onde está o meu senso crítico, a minha capacidade de discernir e de me perguntar por que eu estou fazendo isso? Nós vamos encontrar muitas dessas meditações em 2 livros especificamente que eu citei aqui. Primeiro, A Mística do Instante, do Cardeal Tolentino, e depois A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han.